Shalom a todos. Desculpe aí, né, aos meus seguidores por eu não ter postado vídeo essa semana. É porque eu estive meio doente, mas tudo bem, tá ok. Vamos voltar aqui aos estudos. Bom, essa é uma pergunta muito bacana que me perguntou o seguinte: por que Deus, bendito seja Ele, ordenou a fazer sacrifícios de animais? Bom, é uma pergunta muito complexa, né? Porque na verdade essa pergunta e a resposta ela tem vários fatores, né? Vários fatores que trouxe Hashem a determinar o sacrifício de animais. Mas focando dentro dessa pergunta de uma forma mais objetiva possível, Deus bendito seja Ele, de uma forma tranquila, Ele determinou o sacrifício de animais com o intuito de, primeiramente, de limpar, de colocar na cabeça do povo que um Deus, que Hashem, que o Criador, não cabe em um corpo, né? Seja ele tanto de animal como de humano. E vale lembrar também que na época antiga, né, até nos dias de hoje ainda tem muitos, mas naquela época os egípcios adoravam vários deuses, né? Eram politeístas e seus deuses eram representados por, é, por animais. Tanto é que aqui na tela vocês estão vendo aqui, eu acho que alguns já devem ter começado a ler. Eu separei alguns aqui para vocês entenderem. Mas antes, vamos lá em Êxodo, né? Quando Hashem manda Moshe Rabbeinu ir até o faraó, né? E Moshe chega lá no faraó e começa a argumentar. E uma das coisas que ele fala é o seguinte: o faraó chega nele e fala assim, está lá em Êxodo, capítulo 8, versículo do 25 em diante. O faraó fala assim, então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifício ao seu Deus, mas não saiam do país. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. O sacrifício que oferecemos ao Senhor, nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecermos sacrifício que lhe pareçam sacrilégio, isso não os levaria a nos apedrejar? Por que Moshe fala que seria um sacrilégio? Porque justamente os animais que Hashem determinou para fazer sacrifício, esses animais representam os deuses do panteão egípcio mais importantes. Então, quando o povo hebreu, que até aí na época alguns estavam na idolatria, outros não, aquela coisa toda, eles temiam também muito os deuses egípcios, e os egípcios ainda temiam ainda mais, né? Porque o povo hebreu tinha consciência de Deus, ainda não clara, mas tinha consciência. O povo egípcio nem isso tinha. Por exemplo, o carneiro. O carneiro ele é representado pelo deus Knum, né? Ele é representado por esse deus, né? Que aqui eu até separei aqui no Wikipedia para vocês. Era um deus da mitologia egípcia, representado como um homem com cabeça de carneiro, né? E vários outros aqui, por exemplo, o deus Tot era representado por uma gata, só que a gata não era matada. Pitar, o deus Pitar, era representado por um boi, né? Era representado por um boi. Set era representado ora por um cão, ora por um bode. Então esses animais eram considerados sagrados para o povo egípcio. E também no panteão cananeu também existia esses mesmos animais também que era a representação dos deuses. E o pior, lá já em Canaã, o povo sacrificava humanos a esse deus e muitas vezes considerava determinado tipo de animal mais sagrado que o humano, igual por exemplo acontece na Índia, né, que os indianos, uma vaca, por exemplo, é mais sagrado que um ser humano,
né? Então, daí vocês verem as distorções. Então, a princípio, Hashem determinou o sacrifício de animais, para que o homem não possa limitar a Deus e mostrar para o povo hebreu que aquilo não tinha serventia nenhuma, não tinha poder nenhum, a não ser de se alimentar. Tanto é que os sacrifícios eram de animais cachê, animais puros, que depois do sacrifício, os corraninhos, os levitas poderiam se alimentar com esses animais. Então o que é que Deus estava falando? Olha, não tem Deus nenhum aí. Não tem Deus nenhum. É um alimento, é um animal, é um ser que tem seu papel na natureza e tem um papel também de servir como alimento. E ponto. Assim é o princípio. E outro, porque quando a pessoa pecava, e ela pegava aquele animal e levava, e o Corraninho ali decidia se aquele pecado era passível de um sacrifício ou não, porque todo mundo acha que era chegar lá e sacrificar. Não. Muitas vezes a pessoa pecava, ia lá no Corraninho, conversava com o Corraninho, com o Levita ali orientava. Não, isso aqui nós temos que fazer um sacrifício, que esse erro seu aqui precisa de um sacrifício, esse aqui não. Quando precisava, a pessoa, né, fazia o sacrifício ali, matava, e a pessoa ali refletia através daquele ritual. Então, mas de princípio, o sacrifício seria uma forma de Deus mostrar para o povo, olha, tá vendo? Não há Deus algum aí. Não há Deus algum aí. É só um ser que você mesmo pode tirar a vida. Shalom. Espero que vocês tenham gostado.